E eu acho que tem que fazer queixa. Tem que fazer queixa. Esse homem deveria ter sido intimado, deveria ter ido lá na polícia, deveria ter respondido uma Maria da Penha, deveria. O episódio de hoje se chama Agressão no Staff. Que será que é? Ai, Jesus. Meu dia começou relativamente tranquilo, até que tudo virou um caos por causa da equipe de coordenação do evento, ou seja, a equipe da assessoria, certo? Eu estava registrando o making-off em um hotel boutique no interior de São Paulo, onde a produção de cabelo e maquiagem atrasou mais do que o previsto. Eita. A cerimônia e a recepção aconteciam em um aras afastado, numa cidade vizinha, e o deslocamento era bem longo, em torno de 1 hora a 1 hora e meia, dependendo do horário. A ideia inicial era sair assim que a noiva estivesse pronta, mas ela pediu um first touch com o noivo ali mesmo no hotel. Mesmo sabendo que isso geraria atraso, eu respeitei a vontade dela. Só pedi que avisassem a equipe de coordenação que não estava presente com a gente. A equipe de coordenação que não estava presente com a gente, e sim lá no Aras. E a noiva garantiu que falaria com eles. Então, seguimos com as fotos do first touch. Quando chegamos no Aras, minha colega fotógrafa percebeu que o clima estava estranho. A equipe de coordenação estava nitidamente ríspida com a gente, como se a gente tivesse causado todo aquele atraso. Explicamos o que tinha acontecido, mas a falta de comunicação deles era evidente. A noiva nunca chegou a avisar por respeitarmos o seu pedido, atrasaríamos o making-off. No meio da correria, entreguei um livro de depoimentos dos convidados para uma assistente de coordenação posicionar no salão. Era algo simples, mas importante para a noiva. Ela estava ansiosa. Calma, deixa eu só me localizar, porque essa história tá complexa. É longa. Quem contou essa história é o fotógrafo. A fotógrafa, tá, entendi. A noiva deu pro fotógrafo o livro de depoimentos pros convidados e pediu pra ele entregar pra equipe de coordenação. Isso. Entendi. Então ele chegou lá e... Ela. Tá, a fotógrafa chegou lá, beleza, entregou o livro de depoimentos dos convidados pra assistente de coordenação, colocar lá no salão. Era algo simples, mas importante para a noiva. Ela estava ansiosa para ler todos os recados após o casamento. Depois da cerimônia, percebi que o livro não estava lá. Fui procurar e ninguém sabia informar onde tinham guardado. Pedi ajuda ao responsável pelo staff, que era o marido da coordenadora principal. Assim que me aproximei e expliquei a situação, a grosseria veio sem nem respirar. Ele disse que não era problema dele, mas mesmo assim pedi que pelo menos verificasse com a equipe onde tinham colocado o livro. Ele foi andando na minha frente por um corredor estreito, de repente, sem aviso algum, ele deu um empurrão forte com as mãos, ele me deu um empurrão forte com as mãos, me jogando contra a parede, que fez até barulho. Senti dor na hora. Questionei imediatamente a atitude dele e ele fingiu que nada havia acontecido. Mantive a compostura para proteger o trabalho e a experiência dos noivos. Fui firme. Disse que dali em diante, toda a comunicação entre nós seria exclusivamente via cronograma, sem diálogos adicionais. Eu cumpriria o meu trabalho e ponto. E o detalhe que mais me revolta até hoje. Na minha equipe havia 2 fotógrafos homens. Se eu tivesse contado o que realmente aconteceu, aquela festa teria acabado em briga generalizada e não ia acabar bem para ele. Poucos minutos depois, a coordenadora veio até mim com postura intimidadora, dizendo que eu tinha agredido o marido dela. Nossa Senhora. Uma acusação completamente absurda. Era nítido que estavam tentando inverter a situação. Gente, que absurdo. Cara, terminou a história e eu tô horrorizada. Cara, é muito foda. Eu vou falar uma questão assim que nós não somos fotógrafas cerimoniais, a gente não trabalha dentro do evento, né? Mas em 12 anos de mercado, você também tem alguns amigos fotógrafos, filmmakers. Eu sempre tive muito mais amizade com o pessoal que estava dentro do evento do que com mais maquiadoras e tudo mais. E uma coisa que eu sempre ouvi é o assédio mesmo, né? Às vezes você tá numa festa ali, daí os convidados ficam bêbados, e daí convidados assediam equipe, tudo isso é um absurdo. É um absurdo imenso.
E não é diminuindo a situação uma ou outra. Eu acho que todas as situações são absurdas. Ninguém deve assediar ninguém, nem um homem, uma mulher, nem uma mulher, um homem, enfim. A pessoa tá ali trabalhando, entregando um serviço, fazendo aquele evento acontecer. Os convidados estão ali para curtir e ponto final, mas não para assediar ninguém. Mas eu acho tão absurdo quando a postura é de um staff agredindo o outro. Nossa, isso é uma loucura. Uma loucura, uma total falta de maturidade emocional. Eu entendo que você fica irritado com a equipe, porque a noiva ficou responsável de avisar. Primeiro que eu, sendo fornecedora, já pensaria, né? A noiva talvez esteja na loucura, não vai... Não sei Não se vai ela fazer vai lembrar. nada. A noiva não tem que fazer nada no dia do casamento. Não, mas assim, tá, ok, não tinha staff responsável, enfim, se deu do jeito que se deu. E aí, não é justificável por você achar que a pessoa atrasou agredir Não, outro agressão. fornecedor, entendeu? Nada justifica uma agressão. Não, e outra, o livro de depoimentos era um desejo da noiva de estar ali. Não é frescura da fotógrafa. Então, eu entendo que você tá puta com a equipe, Uhum. mas você não desconta em algo da noiva, Não. que vai ficar pra depois. Não, é... E aí, eu perguntei, Tem né? No muitas que deu perguntas. nisso? Você denunciou, enfim. Uhum. Ela não prestou queixa. E ela sabe que eles continuam trabalhando juntos. Ele continua trabalhando em casamentos com a esposa. Uhum. O agressor lá. E aí ela me disse assim que toda vez que é pra ser com essa pessoa, Ela pra não ser pega. cerimonialista, ela não Tá pega. certo, isso tá certo, lógico, não pegaria. É muito foda isso, né? Vamos aos causos da história. Em primeiro lugar, vai ter livro de depoimentos? Isso não foi decidido no dia do casamento. A noiva, no Não. dia do casamento, não saiu e foi lá numa papelaria e comprou um livro. Sim, Isso a já tá noiva que decidido. entrega, aham. Não. A cerimonial, a equipe de assessoria desse casamento, eu não sei quantos dias antes, como é que funciona, cada equipe funciona de um jeito, mas já devia ter organizado isso com a noiva, tá? Uhum. Digamos que a assessoria sabia já do livro e a noiva esqueceu de entregar junto com a papelaria, com as coisas que tinha que entregar, beleza. Eles vão atrás, né? Eles vão atrás. Sim, sim. Ponto. Primeiro ponto. Então, assim, primeiro ponto é, como é que a assessoria não sabia que teria esse livro? Segundo ponto. Vamos a um ponto importantíssimo, fotógrafos. Casamento vai atrasar. A culpa não é tua. O casamento vai atrasar porque a noiva chegou atrasada. A culpa não é de nenhum fornecedor. Cara, você chegou no making off e você já viu que a parada tá atrasada? Manda você uma mensagem pra assessora. Gente, a noiva não dá pra pôr nenhuma responsabilidade nas costas dela no dia do casamento. Porque a cabeça dela, cara, ela não tá ali. Não tá ali. Eu acho lindo uma coisa que você postou esses dias. Que você sempre fala para suas noivas viverem o momento. Uhum. Curtir muito o momento. Porque eu sinto muito isso do meu casamento, sabe? Que assim, que era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que quando eu lembro do dia do casamento, eu lembro que o único momento que eu curti de verdade foi a cerimônia. Eu entrei, Você parou, né? eu respirei, eu escutei tudo que o nosso celebrante estava falando, eu escutei todas as músicas que estavam sendo cantadas, eu curti o meu marido hoje, que era noivo na época, muito, eu vi os acontecimentos, aquele momento eu vivi e eu consigo lembrar muito bem. O resto era tanta coisa acontecendo, era tanta pessoas em cima de mim, era que parece um filme, sabe? Parece que eu saí de dentro de um filme, assim, eu lembro, assim, mas eu tenho uma lembrança diferente. Então, assim, não dá pra colocar a responsabilidade em cima da noiva dela avisar que vai atrasar. Uhum. Outra, tudo bem se pela noiva tá tudo bem atrasar. Ah, vou atrasar, tá tudo bem. A noiva concordou que tá tudo bem. Manda mensagem pra assessora e fala. Vai atrasar porque a noiva quer fazer tal coisa e por ela tá tudo bem atrasar. Já informa. Pra equipe não ficar puta, pra equipe não achar que, meu Deus do céu, a culpa é de tal... Porque gera essa tensão. Uhum. Porque quando um casamento atrasa, a primeira coisa que uma assessora pensa é no cronograma total da festa. Não é assim, ai, a cerimônia vai atrasar. Ai,
não é só a cerimônia que atrasa, é o jantar que atrasa, é a equipe do buffet que tem hora pra ir embora, e daí vai ter menos tempo de bebida rodando, vai ter menos tempo disso, não vai dar tempo de intervalo entre a janta com o lanchinho da madrugada, é o tempo de festa, é a locação do espaço, é o horário da banda que entrar depois do DJ, ou o horário do DJ que entrar depois da banda. Às vezes é um casamento... Gente, eu fui num casamento uma vez que tinha 3 atrações. Daí não vai dar tempo da última atração se apresentar, porque o espaço tem horário e a noiva já deixou muito claro que não vai pagar hora extra. Não é só a cerimônia que atrasa, não é só os convidados que vão ficar uma horinha lá esperando. É todo um cronograma de uma festa. Então, assim, se a noiva tá em paz com isso, beleza. Mas se a assessora não sabe, não justifica a agressão, não justifica tratar todo mundo mal, não justifica nada. Estamos indo por partes. Exatamente. Né? Mas não pense, fotógrafo, que você vira pra noiva e fala: ai, manda uma mensagem pra assessora dizendo que vai atrasar. Cara, a responsabilidade é tua, porque você é o profissional. Eu sempre falo isso, eu sempre falei isso durante todos os anos de casamento. Muitas vezes, eu entrava em contato... Tem um fornecedor aqui de Curitiba que eu não vou, obviamente, né, falar quem que é, mas assim, que eu amo trabalhar. Que todo casamento que eu trabalhei com essa equipe funcionou, assim, perfeitamente. É como se fosse uma orquestra perfeita e ele é o maestro, assim, sabe? E todas as vezes que eu trabalhei com ele, no pós-casamento, eu sempre mandei mensagem: parabéns, cara, é sempre impecável trabalhar com você, sempre dá muito certo, sempre é leve, sempre é gostoso. Independente dos perrengues que acontecem, porque acontecem perrengues. Muito obrigado. E ele sempre me respondeu assim: não, Ana, parabéns pra todos nós. Porque a gente é um time. O meu trabalho só funciona de forma leve se todo mundo que tá trabalhando comigo está funcionando. Então, é pensar que tem muito jogo de ego no nosso mercado, né? Tem muito fornecedor que acha assim: eu sou fotógrafo, então eu sou o mais importante porque eu que deixo os registros do dia. Claro que é muito importante. Mas, cara, se não tem um vestido bonito, se não tem uma maquiagem bonita pra você fotografar, entendeu? Sinto muito, né? Então, é uma orquestra, todo mundo funciona ali, todo mundo é importante nesse trabalho. E eu acho que falta um pouco de bom senso desse trabalho em equipe, de pensar que, pô, vai atrasar, a noiva quer muito essas fotos, eu vou fazer essas fotos, deixa eu avisar a assessoria, deixa eu entrar em contato com a assessoria antes, me apresentar, dizer que eu vou trabalhar nesse casamento, a gente nunca trabalhou junto e que eu tô à disposição pro que ela precisar. Porque, cara, a noiva não vai fazer porcaria nenhuma no dia do casamento, além de estar ali, às vezes nem tá ali, a cabeça dela tá lá no mundo da lua. Então, foi muita irresponsabilidade dessa fotógrafa, não justificando, gente, foi um absurdo, mas irresponsabilidade de jogar nas costas da noiva esse aviso para assessoria. Primeiro ponto. Segundo ponto. Assessoras. Não adianta ficar putinha. Sabe? Porque, ai, meu Deus, atrasou e a culpa é dos fotógrafos, a culpa é da maquiadora, a culpa é disso. Não tem culpado. Resolve. Não tem essa, ai, vou tratar a pessoa mal porque tá atrasado. Ai, é muito, sabe? Não indica depois. Ai, pronto. Ai, sabe? E daí a agressão. A única coisa que eu tenho pra dizer é: fotógrafo, você deveria ter feito um BO disso. Eu acho... É lastimável no nosso país e eu acho que em todo mundo, né? As mulheres têm medo de fazer uma queixa quando acontece um tipo de agressão e eu acho que tem que fazer queixa. Tem que fazer queixa. Esse homem deveria ter sido intimado, deveria ter ido lá na polícia, deveria ter respondido uma Maria da Penha, deveria. Porque não se agride ninguém. E não tô falando só de mulheres, é que homem sempre é mais forte que mulher. E pronto, mas não tem que ter agressão, que absurdo. Esse homem não deveria estar solto no mundo, ponto final. E você, fotógrafa que passou por isso, eu espero que você tenha contado pra muitas pessoas ao seu redor quem é essa pessoa, pra ninguém trabalhar com essa assessora e com esse marido e tentar tirar eles do mercado de casamentos, porque são pessoas que não deveriam estar trabalhando com eventos. Então, ela ficou com pena dela, da coordenadora, porque nas palavras dela, ela é uma ótima coordenadora. Tá, mas a coordenadora foi lá intimar ela e tentar inverter a situação, então... Exatamente. E eu não concordo. E eu falei isso pra ela, quando ela me contou. Tô nem aí. Tá errado. A gente, sabe, a gente tá vivendo num mundo
que a gente veio de um mundo sem nenhuma empatia. Uhum. Estamos indo num mundo com extrema empatia, Uhum. que você libera qualquer coisa, Até demais. permite qualquer coisa. Até demais. Exatamente. Então, ok, legal se ela é uma ótima profissional. Mas ele foi um merda. Nossa, Ele bosta. agrediu uma pessoa, Bosta. entendeu? Não vou nem falar que agrediu uma mulher. Agrediu uma pessoa porque ficou putinho, não sabe lidar com a raiva. Entendeu? E não era nem culpa dela. Enfim, ele não sabia que não era culpa dela, porque nunca foi avisado. Não importa. Mas, E se fosse não, culpa dela? mas Vamos dizer, exatamente- foi culpa da, mas foi é isso culpa que eu da tô falando. fotógrafa, porque a fotógrafa pediu pra noiva avisar. Sim. Então foi culpa da fotógrafa. Não, Vamos mas colocar é isso que eu tô falando. Não importa se é ou não, ele agrediu uma pessoa. Exato. E ela ficou com pena. E não... Da cerimonialista, né? Isso me irrita tanto. E ela ela não ficou com conta. pena porque o marido da mulher, nossa, o marido da mulher é um escroto Não, porque ela não queria queimar ela. no mercado. Porque ela é boa no Porque que ela é faz. muito Uhum. Ah, não importa. Eu nunca separo empresa de pessoa. Quando eu fiquei noiva, Não se separa. não, eu acho ridículo. Eu não compro de uma empresa que eu não concordo com os valores. Claro. E aí, por exemplo, quando eu noivei, eu tô nesse mercado. Eu tenho contato com muita gente. Uhum. Eu mandei pro Lucas uma lista de fornecedores que eu sabia que, além de serem bons fornecedores, são boas pessoas. Sim. E tem que ser Porque eu sei que pros dois é importante. Uhum. Eu nunca trabalharia com alguém, não me interessa se é a Uhum. melhor cerimonialista do mundo, mas se eu soubesse que o marido dela fez isso, entendeu? Sim, lógico. E claro. que ela passou pano. Então, assim, se você é fornecedor, noiva, esse tipo de pessoa, ok, você vai viver a tua vida desse jeito. Mas você já parou pra pensar que por causa dessa compaixão, outras pessoas podem acabar sendo vítimas? Pois é. E é vítima mesmo. Disso, é um aham. absurdo. Aham. Ai. Bom, você sabe que isso é uma coisa que me dói, né? Esse tipo de história. É uma história. Sim. É mais. E tem mais de uma história assim, que não vem pro podcast, Uhum. mas conversando com Sim. amigos fornecedores, tem uma... Não vou falar a função dela. Foi agredida pelo dono de um buffet. Agredida, tipo, Sim. com a mão fechada e tudo. Uhum. De gente que Cara, isso é muito, foram é muito criados por pesado. animais. Isso pra mim é muito Que pesado. horror. E foram, né? Foram criados por animais. Porque pra mim não tem justificativa, né? A criança, ela não nasce Não, desse jeito. não. E você é psicóloga, né? e foi. Geralmente, né? Vem de dentro de casa isso. Mas O que ela viu foi... eu vou usar meu papel de visibilidade e espero que isso alcance muitas pessoas. Se você sofre qualquer tipo de agressão de qualquer tipo de pessoa, denuncie. Não tenha medo. Cara, procura a gente. A gente vai te apoiar, a gente vai estar do teu lado. Porque, às vezes, o que te falta é alguém ali te falando que vai dar tudo certo. Às vezes, você não tem essa rede de apoio. Uhum. Sabe? Porque, muito provavelmente, esse cara é um agressor, ele agrediu já a mulher dele também. Essa cerimonialista. Porque, pra mim... Se não é fisicamente, vai ser de outras formas. Exatamente. Então... A violência nunca se expressa só de uma forma. Nunca. E geralmente não, sempre, pessoas que têm medo de denunciar é porque não tem apoio. Ou porque alguma outra pessoa idiota do seu convívio vai falar assim, ele é homem. Homem faz isso mesmo. Mas ela é ótima. Não queima ela. Mas vai ela é estragar tão a vida boa. dela. Vai estragar a vida dela. Ela já é casada com bosta. Ela já é casada com desgraçado, agressor. E daí você ainda vai tirar o trabalho dela, que é uma coisa que ela faz tão bem. Tadinha. Sabe, quando eu era criança, eu tava na 6ª série. Tinha um menino, Yuri, esse otário. O Yuri, ele era bem inconveniente. E a minha mãe me criou pra odiar homens, diva. E ela sempre deixou muito claro. Você fale o que você pensa, teus direitos são esses, sobre qualquer coisa. Sobre qualquer coisa. E aí o Yuri, um dia, ele deu um tapa na minha bunda. Quando eu tinha, sei lá, 10 anos. Minhas unhas já eram desse tamanho na época. Eu peguei ele pelo pescoço. E eu coloquei na parede. E eu falei pra ele, gente, essa carinha aqui, tá? Essa carinha aqui com 10 anos. E eu falei pra ele, com essa voz. E um sotaque mais pesado, argentino.
Eu falei pra ele, se você fizer isso de novo, eu corto a tua cara. Algo assim, sabe? Gente, eu tirei a mão dele. Ele tava pingando sangue Yes. por causa das unhas. Aí, o que eu fiz? Eu fui na diretora. Eu contei. Claro. A diretora, graças a Deus, Maria do Carmo, você é uma diva master. Porque eu tô até aqui de ouvir histórias de que falam sobre isso em escola e a diretora não escuta. Sim. A Maria do Carmo, na hora, a diva que ela é, chamou o Yuri na sala. Eu estava lá. Chamou o professor Wagner, outro divo master, professor de educação física de Foz do Iguaçu. Eu tinha até hoje professor Wagner. Os dois falaram pra ele, com muita educação positiva, que isso não se faz, que isso é totalmente errado e que ele seria expulso por 3 dias. E o Yuri não parava de chorar, porque o Yuri, tirando esse cenário, você via que ele era um menino bonzinho, sabe? Ele era inofensivo. Fez essa merda, enfim. E não foi a primeira vez. E comigo. Fez 2 vezes comigo. Na primeira eu só bati nele. Na segunda, contei também pra diretora. E ele foi expulso. Gente, ele não parava de chorar durante a aula. Sim. Ele chorou muito, de soluçar, assim. Eu acho que ou ele ia apanhar em casa, não sei o que ia acontecer, mas ele ficou muito mal. E uma suposta amiga minha, que sentava na minha frente, disse, ai, coach, na época me chamavam assim, ai, coach, precisava, olha o jeito que ele tá, é um menino tranquilo. Eu falei pra ela, este homem não vai tocar em mim, e nunca mais vai tocar em mim depois disso que aconteceu. E nem outra mulher. E nunca mais tocou. Esse otário. E aí eu cheguei em casa e não vou mentir. Eu sabia que eu tava certa. E eu tava falando isso pra todos eles. Porque teve mais de um que... Mas eu tinha muito caráter. Minha mãe me criou com muito caráter. Então tava nem aí. Tinha não, né? Tenho. Aí eles... Tinha muitos colegas que ficavam falando isso, né? E eu falei, não, ele encostou em mim. E eu falando alto, né? Porque eram várias pessoas. Não, ele encostou em mim, então eu posso falar pra diretora. Aí eu cheguei em casa, esperando a validação. Falei pra minha mãe e ela ouviu assim, ela disse, se você não tivesse feito o que você fez, eu teria ido. E se eles não tivessem te ouvido, eu teria botado fogo na escola. Disse tudo, galera. Aí eu fui dormir em paz, entendeu? Então, vamos ter menos empatia. Sabe o que é engraçado? Nesses momentos. Eu não consigo imaginar a tua mãe falando desse jeito. Nossa, gente. Mas eu acho um sarro. Realmente, não parece. Você conhece minha mãe? Não ela parece é um que ela docinho. É assim. Mas ela... Mas que bom, Maria. Não, Ana, mas literalmente ela teria botado fogo na escola. Isso não seria tão bom. De noite, sem gente. Sim, mas enfim. Mas é que violência não se resolve com violência, né? Às vezes sim. Às vezes Às vezes tem que queimar, entendeu? Às vezes tem que queimar pneu na estrada. Mas sabe uma coisa que eu acho incrível dessa história? É que esse menino, eu tenho certeza que depois de tudo isso... Quer dizer, eu não tenho certeza. Pode ser que não. Eu não posso falar com certeza. Vai que eu criei um vilão na partir daquele dia. Não, mas eu Tomara acho... que ele tenha apanhado em casa. Tomara que ele tenha apanhado... Não. Tenha ficado de castigo. Sei lá, o que entra na Tomara que isso tenha sido uma lição boa pra ele e ele não tenha se tornado um homem hoje, com a tua idade, que fica batendo na bunda de mulheres. Tomara. Porque a falta de consequências na vida das pessoas geram pessoas ridículas quando adultas. E não só ridículas. Pessoas que fazem maldade, fazem coisas erradas e nada acontece. Entendeu? Porque nunca teve consequências. Sim. E como existem mulheres que não vão lá como essa fotógrafa e não é um tipo de cara que vai continuar fazendo, entendeu? Vai. Ele deve, assim, apresentar outro... Se ele não é violento fisicamente com a esposa, ele é de outras formas. Com certeza. O meu primeiro namorado, meu primeiro e único, né? Porque depois dele veio o Lucas e... Se ele não me provocar, ele será o último. Senão eu teria um segundo marido. Lucas. Tá? Ai. Oi, ameaça. Eu acho super chique mulheres que têm vários maridos. Super chique. O meu primeiro namorado, vamos chamar ele de o idiota, que me stalkeou 1000 vezes, criou várias contas, assim, várias vezes pra me seguir. Eu tive que denunciar ele pro Facebook várias vezes, porque ele não parava de me encher o saco. Anos depois, sabe? Eu e minhas amigas, eu falei, gente, essa situação, ele não para de ficar me perseguindo. Aqui, fica me mandando mensagem. Vamos
denunciar esse menino. Não sei o que deu, né, no Facebook, Sim. mas ele nunca mais se meteu comigo. Uhum. Eu lembro, gente, na época eu tinha 15 anos, tá? Ele tinha 18. Uhum. Eu não tinha essa percepção que eu tenho hoje. Meu córtex pré-frontal não Claro. existia ainda Sim. na sua totalidade. Eu lembro da gente estar assistindo um filme, Você tinha quantos anos? 15, Nossa, um bebê. você nem tinha o córtex pra... Então, a gente tava assistindo um filme e ele olhou pra atriz. E ele era um menino bonzinho. Uhum. Desses, tipo, que você olha e diz, tipo, um menino bom de família. Ele olhou pra atriz e ele disse, deixa eu ver se tem nude vazado dela na minha frente. Hoje, eu não sou uma pessoa ciumenta, Uhum. mas eu acho isso a maior filha da putagem que existe. Não, absurdo. Não, uma total falta de senso, de respeito comigo, com elas, com tudo. Tipo, zero moral essa pessoa, Sim. zero caráter. E ele ficava se vangloriando de que ele tinha caráter de homem, sabe? Formado com 18 anos. Enfim, patético. Ele sempre foi patético. Eu não percebia na época porque era mais nova, né? Geralmente, o pior de todos, ele precisa se vangloriar, né? Total. Porque ele é tão bosta, tão ruim, que daí se ele Não. não fala, ninguém nunca vai falar pra ele. Então ele tem que falar pra ele ficar se afirmando. Só que ele não E é, se né? relacionava com uma menina de 15 por quê? Porque as do entorno dele percebiam que ele era Sim. patético, entendeu? Continua patético, eu acho. Espero. E aí, e eu... Sabe quando você não... Nossa, eu nem... Nossa, nem me passou. Hoje eu penso, que absurdo! E eram vários comentáriozinhos assim, e minha mãe sempre me criou muito feminista. Muito. Então, a gente... Cara, esse tipo de homem, que não é homem, Uhum. chega nos 40, 50, 60 anos de um jeito, porque foram várias vezes, tudo bem que a culpa é deles, não tô colocando aqui Sim. responsabilidade na gente, Não. mas quando a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa, falar alguma coisa, a gente não Uhum. fala. Por dó, ou no meu caso, ingenuidade. Uhum. Sim. Não faz, sabe? A gente tem que parar de ter medo ou de parar de ter tanta dó de quem não merece essa dó. Sim. Quer merecer a dó? Vai se tratar. É. Vai pra uma reabilitação. Uhum. Vai tratar, vai pra terapia, Uhum. vai pra algum lugar, entendeu? Mostre que você merece essa Sabe piedade. uma coisa que eu falo muito, Maria? Eu acho que eu era meio escrota quando eu era mais nova. Eu já falei isso, né? Eu era uma pessoa meio patricinha, nariz empinado, me achava assim quando eu era mais nova. E eu sou uma pessoa que a gente pode melhorar todos os dias, a gente pode ser melhor todos os dias. Mas uma coisa que a vida adulta mesmo, acho que depois que meu córtex pré-frontal terminou de se desenvolver e que eu comecei a refletir muito, é que assim, nós, seres humanos, dentro do mundo, a gente vive em sociedade. A gente vive em sociedade, a gente vive com pessoas. Uhum, Nós precisamos saber conviver socialmente. uhum, Isso não quer dizer que a gente tem que aceitar tudo, né? Mas assim, é ser um ser humano bom para a humanidade, para quem está ao seu redor. uhum. Eu sei que tem pessoas que falta química cerebral. Eu sei que existem pessoas que é problema químico, que é problema físico e tudo mais. Ok. Essa pessoa, a família vai ajudar a tratar e tudo mais. Ok. Tirando essas pessoas, com exceção dessas pessoas, porque eu tenho dó mesmo, eu digo, cara, O que vai o fazer? que vai fazer? Não Porque tem é o que uma fazer. questão ali até de saúde, né? Agora, tirando essas pessoas, eu fico completamente irritada, e daí é uma questão de valor meu, de vida, com pessoas que não pensam dessa forma. E a gente vive num mundo que eu acho que 90% das pessoas são egocêntricas e acham que o mundo gira em torno do umbigo delas. E não, porque a gente vive em sociedade. Então, assim, ontem, inclusive, eu tava conversando com uma amiga minha, e ela tava falando dos filhos crescer e tal, e ela tava um pouco ansiosa com os filhos se tornarem adolescentes, e depois adultos, e daí ela ia ter o ninho vazio. Pouco ansiosa, bem ansiosa, né? E isso me fez ficar refletindo, porque assim, eu tenho zero ansiedade com isso. Uhum. Porque o meu objetivo como mãe e o meu papel como mãe, além de, obviamente, enquanto eles forem independentes de mim, dar comida, casa, banho, né? É formar boas pessoas pro mundo. Uhum. E ensinar o que é conviver em sociedade. Então, claro, você não precisa ser amigo de todo mundo, você não precisa gostar de todo mundo, tá tudo certo, mas você precisa respeitar as pessoas e respeitar quem elas são.
E quando a gente começa a entender, depois que a gente vira mãe, depois que a gente tem uma certa maturidade, depois a gente faz terapia, enfim, e vira um ser humano decente para a humanidade, e a gente começa a entender que quem ensina isso para o ser humano são os pais, a gente começa a entrar numa bola de neve de revolta, e eu fico revoltada com isso, de tipo assim, essa pessoa, como você sempre fala, não tem habilidades sociais. Uhum. E o que uma pessoa sem habilidades sociais precisa? Conviver em sociedade. E a sociedade dá um... Entendeu? Precisa de limite, cara. As Uhum. pessoas precisam entender que o mundo não gira em torno do umbigo delas. As pessoas precisam entender que nada é só sobre elas. Claro, tem coisas que é sobre elas, mas... Entendeu? A vida não é assim que funciona. E daí... Ai, tô cansada já. Me irrita demais. É um assunto pesado, né? É um assunto Péssimo. pesado, é um assunto péssimo e de certa forma, você sabe que eu sou uma pessoa que, claro, eu não vou dizer que eu não erro, óbvio que eu erro, mas eu sou uma pessoa que eu sempre tento buscar o correto, né? O Sim. que é o certo, o justo, o certo, justiça mesmo, assim, o que é certo mesmo. Mesmo quando existem leis que tá indo pro errado, assim, sabe? Eu sempre penso no certo, assim. E não vem ao caso isso por algumas situações da minha vida, mas você sabe bem do que eu tô falando, Eu né? sei. Que às vezes a lei tá a favor de uma coisa mais errada e eu tô ali no certo. E me irrita muito, me incomoda muito as pessoas. E é uma coisa minha, só minha, né? Eu sei que isso não tem a ver, mas assim, cara, você sofreu um abuso, você foi. Cara, você. Te bateram, entendeu? Doeu. É muito errado isso pra você pensar primeiro no outro. De tipo, coitada, eu não vou expor essa situação porque coitada dessa mulher. E você? Eu vejo que existe uma diferença. A gente já conversou sobre isso uma Uhum. vez, no pessoal. Existe uma diferença de você ter, por exemplo, você tomar água porque você gosta de água e você tomar água porque você odeia refrigerante. Quem não tem essa percepção, é que eu sou psicóloga, né? A gente vê as coisas Por de outro outra forma. ângulos. Mas pra uma pessoa que não reflete muito sobre isso, ok, nos dois cenários a pessoa toma água. Uhum. Tá, mas um é porque ela gosta de água, outro é porque ela não gosta de refri. Uhum. São coisas diferentes. Então, será que é excesso de empatia pela mulher que tá ali na tua frente e você não quer queimar ela? Ou falta algo em você que Sim, não te deu essa, né? exatamente. Essa força e foi, Aí né? falta, eu não sei É uma quem mulher é. adulta que faz as Eu suas não sei quem é, mas escolhas. vamos combinar. Falta autoestima ali, falta autoconfiança, falta bastante coisa pra entender que, cara, não. No meu ponto de vista, né? Deixar isso bem claro. Bem claro. Ai, muito pesado. Não gosto de história assim, não gosto, isso me dói. Eu gosto de história de mulher que sofre abuso, de crianças. A gente já conversou sobre isso em outros episódios, né? De crianças sequestradas, essas coisas eu não gosto. Não gosto. Pra mim é tudo história de terror. Então Gente, vamos é o pro seguinte, próximo, porque a próxima história é muito boa. Oba, então bora. Tchau, beijo, até semana que vem.